sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus os abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas que vamos estar estudando e trazendo a vocês é: existe no céu um templo e um santuário? O que você acha? Então, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos estar estudando sobre este assunto. E todos os versículos que eu citarei aqui, você vai lá nas escrituras, confirma isto mesmo, se é isto mesmo, porque gosto sempre de trazer a veracidade das escrituras, trazendo a vocês base bíblica, porque esse canal é curiosidade bíblica, trazendo a vocês a veracidade, a verdade das escrituras. Existe um templo no céu e um santuário? Quando nós falamos de templo no Antigo Testamento, se remete a um lugar, um local de adoração a uma divindade. Quando nós falamos de templo, nós falamos o templo o qual Salomão construiu. Nós vemos o templo que foi reconstruído por Esdras. Nós vemos o templo que foi reconstruído por Herodes no tempo em que Jesus também viveu aqui na terra. O templo em que Jesus entrou, adorou a Deus com seus pais, Maria e José. E também os apóstolos adoraram a Deus neste templo. Quando nós falamos de templo, e principalmente templo no céu, a palavra templo no livro de Apocalipse aparece 13 vezes. E nessas 13 vezes, sim, está falando sobre um templo que existe no céu. Um templo que é existente no céu e um santuário que existe no céu. Então nós vamos estar estudando e analisando sobre isso. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, fala sobre este templo. Esse templo é chamado Templo de Deus. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, também as escrituras nos afirmam e chama este lugar espiritual, o qual a nossa mente não pode imaginar, de Templo de Deus. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, também remete a este tema. Fala sobre o templo de Deus que foi revelado a João. De fato, foi aberto o céu e foi revelado a João o templo de Deus e o santuário. Então, de fato, existe nas Escrituras. Nós vemos em Apocalipse capítulo 15, versículo 5, também fala sobre isto. O templo de Deus foi revelado a João. Foi revelado o templo, o santuário, o tabernáculo, o lugar santo, o qual existe no céu. Existe no céu, segundo as Escrituras, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 2, o verdadeiro santuário. Se existe o verdadeiro santuário, ele está localizado no céu. Isto é a nossa curiosidade que vamos estar trazendo a vocês. Existe um santuário no céu, existe um templo no céu. Não foi nos dado a saber a estrutura, como que é a estrutura deste templo, como que este templo é. Mas foi revelado a nós o que tem dentro deste templo. O que exatamente existe dentro deste templo foi revelado a João. E João nos revelou este templo, o lugar aonde exatamente está o santuário. O santuário está no templo de Deus. A sua localidade é o céu. Então existe um templo no céu e existe um santuário no céu, segundo as Escrituras. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 2. O verdadeiro santuário existe no céu. Se existe o verdadeiro no céu, existe a cópia do tabernáculo ou do santuário. E quem fez a cópia? As Escrituras nos afirmam que Moisés, o profeta Moisés,
legislador Moisés, o grande homem, o qual é respeitado tanto pelo judaísmo, cristianismo e outras religiões, a Bíblia nos afirma que Deus disse: Moisés, façais conforme o modelo que eu tenho passado a você no Monte Sinai. Nós vemos em Êxodo 26 e 30, a carta aos Hebreus 8 e 5, nós lemos que existe de fato um santuário no céu e foi revelado a Moisés e foi revelado a João. João com mais detalhes, e Moisés, ele trouxe a materialização do tabernáculo que existe no céu. Apocalipse, João foi revelado uma visão, as escrituras. Moisés, ele trouxe a materialização do tabernáculo para a terra. Então nós vemos que Moisés viu tudo que existia no céu, o modelo que existia no céu do santuário. Existe um santuário no céu, e este santuário, ele é o modelo qual Moisés mandou construir. Ele é a cópia. Então, o que existe no céu é um templo, o que existe no céu é um santuário, que aqui na terra, sim, foi chamado de santuário, mas principalmente de tabernáculo. Tabernáculo, lugar de habitação, casa, morada de Deus. Tabernáculo era algo muito importante na nação de Israel. Foi o guia da nação de Israel no período de 40 anos. O tabernáculo, o templo móvel, o qual Deus disse para Moisés, Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei no Monte Sinai. Façai um modelo idêntico. E nós vemos nas Escrituras algo sobrenatural, algo divino, o qual foi revelado a Moisés no Monte Sinai. Esta revelação, o tabernáculo ou o santuário que existe no céu. Nós vemos que o que existe no tabernáculo, o tabernáculo que existe no céu, o qual Moisés mandou fazer, um modelo idêntico que existe no céu, existe esse mesmo modelo o qual Deus mandou Moisés construir. Então nós vemos que o tabernáculo, nós vemos dentro do tabernáculo o santuário, o lugar de adoração. Nós vemos o altar do holocausto, o qual era lugar de sacrifício. Nós vemos a pia, qual é a purificação dos sacerdotes antes de entrar exatamente no santuário. Nós vemos a mesa dos pães da propiciação. Nós vemos o altar do incenso, aonde se queimava incenso antes de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Nós vemos o candelabro, o qual exatamente iluminava aquele lugar. Então, o santuário, a materialização do santuário que existe no céu, Moisés foi encarregado de trazer algo que existe no céu para a terra. O modelo o qual Moisés usou é o modelo que existe no céu. Então, de fato, sim, no céu existe um templo. Não foi nos revelada a estrutura deste templo, mas esse templo também existe no templo, no céu, o santuário, com Moisés trouxe a materialização deste tabernáculo, deste santuário. Então, fisicamente, nós temos algo, um modelo que existe no céu. Então, muitas pessoas imaginam o que existe no céu. No céu existe um templo, no céu existe um santuário idêntico ao que Moisés mandou construir, o qual Moisés mandou fazer. Então nós vemos, de fato, existe um santuário
no céu. Então esta é a nossa curiosidade que nós trouxemos a vocês. Então todas as vezes que nós lemos as Escrituras, imaginarmos o céu. No céu existe um santuário que também Moisés trouxe para nós visivelmente. Todos os utensílios do tabernáculo é o que existe no céu. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.